Agora, meio-dia e 10 minutos, a gente vai fazer entrevista ao vivo aqui no Agro em Revista com uma boa notícia para o produtor rural. É que um novo modelo de distribuidor de adubo tem reduzido a zero o amassamento de plantas. Ele diminui as perdas na lavoura de soja e também melhora a performance operacional do cultivo do milho safrinha. O equipamento é montado no antigo autopropelido, que muitas vezes fica encostado na fazenda. É uma oportunidade de aproveitar o equipamento obsoleto com economia de mais de 40% em combustível. Sobre essa inovação, conversamos agora com o supervisor de engenharia da MP Agro, William Sartori. Boa tarde, seja bem-vindo ao canal Agro Mais. Boa tarde, obrigado. Prazer poder conversar com vocês mais uma vez. William, o prazer é nosso e principalmente quando a gente tem a oportunidade de trazer boas dicas para o produtor para melhorar a eficiência na propriedade rural, para aumentar a renda dele, para permitir a economia, é sempre muito bacana. E aí eu queria que você explicasse para a gente como é a estrutura desse distribuidor de adubo e quais são as instruções básicas de uso dele. Conta para a gente. Tá. Bom, a ideia do distribuidor é a seguinte, é aproveitar o autopropelido que o produtor já tem em sua propriedade, que ele já utiliza na sua fazenda. Então, é um autopropelido que ele já é familiar com a mecânica, já é familiar com o funcionamento. E aí, quando o sistema de pulverização fica obsoleto, a gente tira os tanques, o sistema de barras, e ali em cima do chassi do autopropelido, a gente faz a instalação da caixa distribuidora de adubo. As vantagens. De forma convencional, para fazer a aplicação do adubo a lanço, seria necessário entrar um outro implemento a rasto. E aí isso geraria uma nova trilha de amassamento na plantação. Com o uso do autopropelido, que já aplicava ali na fazenda, o produtor é capaz de passar em cima do mesmo rastro do pulverizador. Ou seja, ele já tem a perda do amassamento que o pulverizador gera, e aí ele não precisa abrir um outro rastro com outro implemento, né? A gente tem relatos de clientes que nos contam de perdas de 3 a 4 sacos por hectare com amassamento. Isso com o pulverizador. Então, se ele tem que entrar utilizando um outro equipamento, que tem uma outra entrecento, uma outra bitola, ele vai gerar uma nova linha de amassamento, então, dobrando a perda, né? Então, essa é que é a vantagem. Então, a instalação ela é feita de uma forma simples e rápida, é feita na própria fazenda. A gente tem um frame de adaptação que faz a interface entre o chassi de inox da nossa máquina e o chassi do autopropelido. E após a fixação mecânica, a gente faz a interface hidráulica e instalação da agricultura de precisão, da taxa que vai fazer o controle, como muitos dizem, o termo taxa, né? E em 2 dias a máquina está pronta para aplicar. É feita a calibração de produto, com o produto que o cliente precisa aplicar, que o produtor precisa aplicar, e rapidamente a máquina está rodando. William, e explica pra gente como surgiu essa ideia da engenharia, da empresa, de criar essa alternativa sustentável que possibilita a reutilização de um equipamento obsoleto. Isso é muito importante em todas as áreas, principalmente no agronegócio, né? Como que surgiu essa ciência, essa tecnologia? Uhum. Esse conceito de projeto, ele já veio de uma visão de sustentabilidade, né? A ideia era desenvolver uma solução que fosse sustentável. Então, era aumentar a produtividade, aproveitar o potencial de maquinário que está disponível nas fazendas, né? Que no caso dos autopropelidos mesmo,
o trator em si, ele normalmente está em boas condições e poderia prosseguir sua vida em trabalho, né? Mas por conta do sistema de pulverização não seguir essa mesma linha de vida, eles acabam sendo deixados de lado ou então renegociados, sendo vendidos por preços que não são vantajosos e, enfim, deram uma série de desvantagens, né? Então, unindo o conceito de sustentabilidade, economia, né? Um baixo investimento para o produtor e um rápido payback desse investimento é que foram os pilares ali para o desenvolvimento desse conceito de equipamento. William, conta pra gente quanto custaria, por exemplo, para um produtor fazer a adaptação para usar essa tecnologia, né, em média, qual é o tamanho do investimento e quando a gente fala em redução de até 40% no gasto com combustível, isso daria quanto, por exemplo, a cada 10 hectares ou a cada X hectares de área cultivada? Uhum. O investimento varia em relação ao tamanho de caixa enfim. Mas eu acho que o interessante é, além do valor absoluto, se a gente falar em relação ao investimento de um equipamento novo, que seria o que o produtor faria, né? Dependendo do pulverizador, do outro equipamento que ele escolheria para poder realizar esse trabalho, a gente pode chegar a uma economia de 70% a 80%. A economia, o que facilita o payback, né? O que facilita o payback. Com relação ao consumo do combustível, ele chega a ser, dependendo também da forma de trabalho e da velocidade, esse valor o pessoal mensura por hectare, né? E por hectare aplicado. Então, com ganho de velocidade de aplicação, né? Um pulverizador consegue trabalhar em velocidades maiores do que as máquinas de arrasto. Com o ganho de largura de aplicação, ou seja, a gente consegue cobrir faixas mais largas de aplicação, né? Desenvolvendo velocidades maiores, a gente consegue trabalhar uma área maior por dia, né? Então, num comparativo, a gente pode chegar a ter ganhos de rendimento de aplicação de 500%, entendeu? E é aí que vem esses ganhos dos insumos mesmo, né? Então, combustível, que entra, depreciação, enfim, uma série de ganhos que o produtor tem na atualização do pulverizador. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos, William Sartori, supervisor de engenharia da MP Agro. Obrigada pela sua participação aqui no Agro em Revista. Obrigado, William. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.